principal dessa aula aqui, eu quero que você saia com a ciência e ao estudar alguma coisa, o que você tem que, de fato, aprender e o que, de fato, você pode auxiliar o teu processo de estudo ao saber que você tem que decorar. Por quê? Óbvio que, com a maturidade, você vai saber mais o que você precisa decorar. Com maturidade, com tempo de estudo, se você já tem aí próximo de 1 ano de estudo, você tem mais consciência do que as bancas cobram, de como são as questões, das pegadinhas que eles fazem, das decorebas malditas que às vezes acontecem, principalmente questões de quem faz concursos aí de nível médio, às vezes tem muito mais letra de lei, é muito mais realmente lei seca, coisa do tipo, e aí fica mais claro, você começa a ter isso mais evidente. Mas tem decorebas mais comuns, por exemplo, tudo que é lista. Quando tem uma lista de situações, ou de opções, ou de casos, cara, isso é decoreba, na boa. Ah, Leonardo, mas pô, faz sentido? Cara, faz. Muitas vezes faz, você já tem uma experiência. E quando faz sentido, quando você pensa o aprendizado, nossa, isso aqui faz muito sentido, então não preciso decorar, é porque você já tem alguma bagagem e se correlaciona com conhecimentos que você já tem prévio. Mas se você pega uma matéria, por exemplo, nunca estudou contabilidade, vai lá, pá, contabilidade na cara. Pô, meu irmão, muitas das coisas no início vai ser mera decoreba para você. Tu vai ter que bater naquilo ali, voltar e voltar e voltar e voltar. Então, tudo que é casos, listas, pô, você vai fazer o quê? Você vai anotar, vai destacar no teu material, porque você sabe que tem que voltar naquilo várias vezes para aquilo fixar. Tem uma história, galera, que eu gosto de contar e eu vou falar isso várias vezes, uma história que eu adoro, que diz o seguinte, uma história relacionada ao aprendizado, né? É quase uma anedota. Imagina que a resposta e a pergunta e a resposta estão em 2 lados opostos de uma floresta, né? De uma floresta. E quando você quer pegar a resposta dessa tua pergunta, você caminha lá da tua resposta, da tua pergunta até a tua resposta. O que acontece? Nosso cérebro, de alguma forma, funciona assim. Quanto mais vezes você vai da pergunta para a resposta, o que acontece no caminho que você trilha aí? Essa tua trilha ela fica mais marcada. As árvores do caminho passam a ser mais comuns para você. Você já deve ter experimentado, principalmente quando você, sei lá, você botou teu filho numa escola, ou então você entrou numa academia nova, ou você passou aí para o trabalho. Pô, no início você precisa do GPS, no início você precisa ficar atento em todas as placas, só que depois de um tempo, cara, tudo parece natural. Você já conhece aquele poste, você já conhece aquele radar, você já conhece aquela casinha da esquina que você passa todo dia. E com o tempo, essa trilha vai ficando mais marcada. Então, não adianta, galera. No começo, você tem que identificar esses conhecimentos que são como esse processo. Você precisa marcar essa trilha várias vezes. E quanto mais marcada essa trilha fica, mais fácil é você seguir esse caminho e recuperar a tua resposta. E tem formas. A gente vai falar, não nessa aula exatamente, nessa aula meu intuito é que você tenha muito claro o que é preciso decorar. Listas é um caso desse. Por exemplo, estudando direito administrativo, caso de dispensa de licitação. Pô, cara, tá boa, isso aqui você precisa decorar. Você vai ficar fazendo questões, vai indo, voltando, vai revisando, vai voltando naquilo lá, vai rememorando, que é uma técnica boa de você marcar essa trilha na sua memória, e aí sim, você começa a ter isso muito mais claramente. Ordem. Às vezes você precisa aprender uma coisa, mas é na ordem. Na minha matéria, por exemplo, de auditoria, eu preciso saber a ordem em que o processo de envio, de validação da FD, né, dos arquivos digitais, é realizado. Isso é uma ordem, não é uma mera lista. Então, eu preciso ter isso muito claro. Se eu tenho uma ordem das coisas, caraca, então, peraí, deixa eu anotar isso aqui, deixa eu fazer um esqueminha, deixa eu botar no meu resumo, deixa eu anotar para voltar várias vezes, porque é o tipo de coisa que, se você não martelar, dificilmente entra na sua cabeça. Você vai pegar na questão, vai rodar, vai errar a questão. Conceitos básicos. O que acontece quando a gente começa uma matéria nova? Tem algumas coisas que são muito básicas. O que é um ADIM? Se eu vou falar de controle de constitucionalidade, não sei o que é isso, eu vou ficar perdido. Então, tem algumas coisas que você vai precisar saber. É igual você, aprender química. Mas espera aí, o que é uma molécula?
que é um átomo? Você vai precisar inicialmente saber isso. São conceitos básicos, para daí partir para uma coisa mais avançada. Então, ao estudar uma matéria, você precisa identificar para cada matéria, ou ter noção de que, cara, isso aqui é um conceito básico. Bons professores vão te trazer isso, mas você também precisa ter essa maturidade, até porque às vezes você vai pegar um material não muito didaticamente preparado, às vezes você vai aplicar um estudo reverso, vai fazer uma coisa contrária, vir pelas questões, e, você tem que ter essa maturidade. Então, você entender o que é decoreba, você precisa, para poder fazer um estudo mais ativo, um estudo mais eficiente. E por quê? Porque depois de muito tempo, depois de algum tempo, a decoreba começa a fazer sentido. A gente compreende a lógica, a gente conecta com outro conhecimento, a gente está familiarizado. Então, é que nem o caminho lá, o caminho depois de um tempo, no início você fica numa coisa, preciso passar do sinal, depois virar 2 à direita, depois tem uma casinha amarela que eu preciso virar à esquerda. Cara, no início você fica marcando muito isso. Depois de um tempo, entra no piloto automático, galera. Mas, obviamente, entra no piloto automático e você tem que, obviamente, estar sempre medindo e acompanhando para não errar o caminho, não errar a questão, beleza? Mas, no início, você precisa marcar muito bem. E marcar muito bem significa o quê? Você precisa saber como você trata essas matérias, essas coisas decorebas. E o que significa tratar essas coisas? Elas precisam ser identificadas. Você saber, não, peraí. Então, se eu estou falando aqui de caso de dispensa de licitação, é um negócio que é cobrado em prova, eu preciso saber todos os casos. Eu preciso, então, identificar isso. Eu preciso anotar. Eu preciso ter isso em algum lugar, porque de alguma forma fácil, que eu acesse fácil isso. Por quê, galera? Porque você precisa voltar várias vezes. Você vai repetir isso inúmeras vezes, por meio de questões, por meio de revisão, por meio de mapa mental, por meio de flashcard, por meio de áudio, rememoração, coisas que vão fazer você ir voltando nisso aqui ao longo do seu estudo, durante vários meses e talvez anos. Você precisa esquematizar, eu vou falar em algumas aulas aqui, como o processo de visual te ajuda muito também no aprendizado. Você precisa treinar, você precisa praticar, precisa fazer questão, beleza? Então, o que é decoreba, não adianta. Não é o simples fato de você identificar que vai fazer você acertar na prova. Se você ficar um tempo sem ver aquilo ali, você vai esquecer, beleza? Você precisa identificar, anotar, esquematizar, treinar e repetir várias e várias e várias e várias vezes, para que isso não seja uma fonte de erro na sua prova. E a pior coisa que você pode errar na sua prova é exatamente uma coisa que você já estudou. Assim, isso é uma coisa que eu repito muito aqui no Estude Certo. Cara, por mais que você estudar coisa nova, eventualmente, não terminei o edital, professor. Poxa, a minha prova é agora, não terminei o edital. Mais do que você ver coisas novas, você tem que garantir que o que você estudou, você não erra. E na boa, te prometo isso. Treina isso em simulado para tu ver. Quando você acerta o que você sabe, por mais que você erre coisas que você não estudou, o resultado é muito melhor. E não só o resultado, mas até o teu sentimento da prova é muito melhor.